Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle. O Brasil não é só negro, branco ou indígena. O nosso coração é um só. É sangue brasileiro o que corre em nossas veias. É essa doce mistura de todas as raças que carrega histórias, memórias e lembranças. O sangue do nosso sangue é a nossa herança. Mas onde corre o amor, ocorre uma dor que nem todo mundo conhece, mas que muita gente sente. A anemia falciforme faz parte da vida de muitos brasileiros. Independente de sua raça, deve se tornar cada vez mais uma luta de todos. A ONG Lua Vermelha, o Grupo Mulheres do Brasil, alertam o Brasil para essa causa. Sangue do meu sangue. Anemia falciforme, uma dor de todos. Olá a todos, bem-vindos à live da Lua Vermelha. Na verdade, essa é uma reunião de pessoas importantes que a grande maioria vocês já conhecem. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um propósito de milhares de pessoas, não só no Brasil, como também no mundo afora. E um propósito de trazer visibilidade, um propósito de falar sobre uma doença que é pouco ouvida, que é pouco falada, que é pouco vista. Nós estamos falando da doença falciforme, uma doença oriunda do continente africano, que, portanto, incide principalmente nos indivíduos da raça negra, que chegou ao Brasil há cerca de 200 anos, mas que, por uma situação de racismo estrutural, é uma doença pouco ouvida e que foi negligenciada há muitos anos. Então, a gente entende que falar da doença é a melhor maneira da gente conscientizar as pessoas sobre essa doença e acolher esses indivíduos e trazendo melhor qualidade de vida para todos. Então é por isso que hoje eu conto com um time de peso. Eu vou começar a apresentar a vocês, os meus amigos que estão aqui na mesa. Vou começar com a Eliane, que é da Usama Diversidade e da igualdade, do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos pela audiência, obrigada, doutora Maria Emília, pelo convite, obrigada, Lua Vermelha. Esse é um tema extremamente importante, principalmente para a população negra, que desconhece, muitas pessoas desconhecem, então é um prazer estar participando desse debate, dessa conversa com pessoas tão especiais. Obrigada, Eliane. E falando em pessoas especiais, nós estamos aqui com a senhora Luísa Helena Trajano, já conhecida de todos, que é presidente do Conselho do Magazine Luiza, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, e que, com a sua acessibilidade, com a sua visão, resolveu nos apoiar na luta em favor da doença falciforme. Luísa. Prazer, olá para todos.
É muito bom quando a gente pode aprender e contribuir para divulgar uma coisa que está tão séria e que é tão ignorada pela população, inclusive a população médica. Então, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês e com essa turma boa aqui. Obrigada, Luísa. Outra personalidade que dispensa apresentações, doutora Thelma Assis, médica anestesiologista e hoje apresentadora. Boa noite, Thelma. Boa noite, olá a todos. Eu fico muito feliz em poder ajudar na visibilidade dessa causa que é tão importante, de orientação para a população em geral e para os nossos colegas médicos também. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês. É isso mesmo. Falando em médico, está aqui com a gente também o doutor Felipe Melo, que é médico responsável pelo ambulatório de doença falciforme no Hospital das Clínicas e também médico do Sírio-Libanês, expert em doença falciforme. Obrigado, Marília. Olá, gente. Muito obrigado por essa oportunidade, esse espaço para a gente discutir e falar da vida desses pacientes que têm uma voz tão pouco ouvida, eles são tão pouco vistos na nossa sociedade e são pessoas que realmente precisam dessa discussão, desse cuidado e desse apoio da sociedade como um todo. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, Felipe. Então, eu acho que, Felipe, vamos começar? Pelo menos a gente já começa a explicar, falar um pouquinho sobre a doença, o que é a doença, como é que a gente diagnostica, de onde veio, para onde vai. A bola é sua. Então, obrigado, Marília. Quando a gente fala de doença falciforme, né, das doenças falciformes, a gente está falando de um conjunto de doenças que vai acometer aí algo em torno de 100 mil pessoas hoje no Brasil. É uma quantidade gigantesca. Muito grande, hein, Felipe? Para você ter noção, Luísa, a gente está falando de pelo menos 2 a 3 mil pessoas por ano que nascem com a doença. E lembrando que esse, inclusive, já nascem. E esse é um ponto. É uma doença genética. Né? É uma doença que a pessoa já nasce com ela. Em torno ali dos 6 meses de idade, ele começa a manifestar. E é uma doença que tem uma característica muito clássica, que a hemoglobina, que é essa substância que transporta o oxigênio pela corrente sanguínea, ela funciona como se ela se transforma nessa doença numa espécie de peça de Lego. Tá? As moléculas que eram para ficar soltas no meio do sangue, elas começam a se juntar uma sobre a outra. E ao invés delas virarem esse líquido que transporta o oxigênio e é tão importante para a nossa vida, elas se transformam nos bastões, que não conseguem entrar nos pequenos vasos. E com isso fazem com que os vasos se entupam e a pessoa tenha sinais de necrose, sinais de interrupção de fluxo sanguíneo, que aí vão ser vários. O mais comum é a pessoa ter dor. É a pessoa simplesmente começar a ter dores difusas pelo corpo, dores ósseas, que são dores muito importantes. E a gente sabe que esses pacientes com essa dor, como eles não têm nada mais palpável, às vezes são ignorados, às vezes essa dor não é vista, né? E além da dor, a gente tem várias outras manifestações, né? A gente vai ter problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas renais. São pacientes que já na infância evoluem para AVC e são pacientes extremamente graves e eles são muito pouco vistos, eles são muito pouco conhecidos. Aqui com a Thelminha a gente sabe que mesmo dentro da comunidade médica é uma doença que é muito pouco conhecida. Os médicos precisam de ajuda de outros hematologistas, ligam para a gente para discutir o caso. Então é uma doença que tem uma relevância gigantesca na vida das pessoas. As pessoas com doença falciforme acabam tendo essa doença como uma face muito importante das suas vidas. Eu até vou pedir licença, Felipe, para acrescentar que a anemia falciforme, hoje a gente fala em doença falciforme exatamente porque ela é sistêmica, ela lembra muito um diabetes. Exato. Então, ao longo da vida do indivíduo, ela vai atingindo o coração, o rim, o pulmão, o cérebro, o osso, tudo. E a grande característica dela é exatamente evoluir com essas crises dolorosas que são gigantescas. Os indivíduos vão parar na unidade de terapia intensiva com dor, tomando morfina endovenosa contínua. É a grande característica da doença. E é por isso que eles procuram muitos prontos-socorros. Não é isso, Thelminha? Exatamente isso. Bom, eu tenho como especialidade anestesiologia, onde o nosso maior propósito é tirar a dor dos pacientes, né? Então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que analisar esses pacientes
num contexto biopsicossocial, porque toda dor, ela tem o componente psicológico. Uhum. Então, imagina um paciente que, como o doutor aqui explanou, desde os 6 meses de idade, começa a manifestar sintoma. Então, uma vida, né? Um paciente que já é muito mais vulnerável, já é muito mais sensível e, por isso, precisa de uma atenção do tamanho da sua sensibilidade, do tamanho da sua vulnerabilidade. Aí ele vai para um pronto-socorro, a gente sabe como são os pronto-socorros do nosso país, em relação à demanda, em relação à lotação. Então, a gente tem ali o profissional de saúde também sobrecarregado, mas eu acho que a grande mensagem que fica aqui hoje é, a partir do momento que você se depara com um paciente com tamanha vulnerabilidade, tanto física quanto emocional, ligar, né, esse alerta, virar a chavinha, ter um olhar mais empático, né, para esse paciente, porque às vezes na rotina ali do pronto-socorro, no dia a dia, a gente fica na virose, mas no meio da virose tem uma crise que a gente chama crise falcêmica, ainda é esse o nome. É, Né? exato. Uma crise falcêmica que vai ter um padrão muito doloroso e a nossa função como médico é parar, analisar e não contribuir para que esse paciente caia num estereótipo, né? No estereótipo do paciente que veio aqui para poder tomar opioide, porque é viciado em opioide. Acho que vale o questionamento também de como escalonar a dor nesses pacientes, porque a gente tem ali dentro da medicina a escala da dor e você geralmente vai começar de um analgésico menor para um maior, mas a partir do princípio que você já sabe que é um paciente com um grau de dor muito maior, para que postergar? Até mesmo porque você vai estar dando ali gatilho para cronificar essa dor. Então, acho que vale uma reavaliação de toda a comunidade médica de como agir diante de um paciente assim. E não só médico, né? Toda a equipe ali de admissão, né? De enfermagem, para poder diminuir a dor, né? Acho que é mais do que nossa obrigação. Posso puxar só uma coisa? Eu acho que você falou uma coisa, Thelma, que é muito importante do paciente falciforme, que é essa vulnerabilidade dele. Você fala de uma vulnerabilidade física, porque é um paciente fisicamente muito frágil. Uhum. A gente fala dessa vulnerabilidade psíquica e emocional, que realmente são pacientes que estão num sofrimento, tanto agudo como crônico, muito importante, mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando de um paciente com um sofrimento e uma vulnerabilidade social. A gente está falando de uma população que sofre racismo há muito tempo, então, do ponto de vista geracional, são pacientes que sofrem racismo, e além dessas gerações todas em que eles sofrem racismo, em geral a gente tem essa família que é uma família que tem muitas, como é uma doença genética, é uma família que tem muitas pessoas doentes, então tem muito menos oportunidade de ascensão social. Então a gente está falando de pacientes que são socialmente mais vulneráveis, que são financeiramente mais vulneráveis. Eu acho que Eliane tem alguma coisa para falar sobre isso. E aproveitando isso que você está falando, a gente sabe muito bem que quando se trata de população negra, principalmente até quando a gente faz aí um viés para a mulher negra, né, o sistema de saúde tem um olhar, né, enviesado sobre as dores da mulher negra, sobre a dor da população negra, que é caracterizado que nós somos mais fortes, e quando a gente fala isso, tem pesquisas e tem dados que falam que a população negra muitas vezes é negligenciada pelo fato de já que a gente suporta mais dor que a gente suporta, então até mesmo no momento do parto, demora para dar anestesia, demora, não, se você aguenta, é forte, que vem de um processo de escravidão que a gente passou, cultural, muito, né? Cultural, de achar que nós somos toda essa força e não consegue nos ver como um ser humano da sua integridade, que tem dor, que tem vulnerabilidades, e isso só agrava a situação desses pacientes com uma doença tão grave. Isso também na verdade, eu acho que é uma questão educacional, uma questão cultural. O médico brasileiro, ele não conhece a doença.
Então, Thelma, eu queria entender qual é o seu olhar em relação a isso, porque no pronto-socorro, o médico é preparado para atender um infarto, um AVC, uma perna quebrada, um traumatismo, mas ele não é orientado a receber um doente falcêmico em crise, que é uma urgência hematológica. Como que você vê isso, Thelma? Eu acho que vale um questionamento sobre a formação médica como um todo, porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, eu acho que a medicina tem formado médicos que querem muito trabalhar com o padrão ouro de qualidade. Óbvio, todo mundo gosta do padrão ouro de qualidade, mas eu falo por mim. Na anestesiologia, eu tinha 3 hospitais escolas. Um tinha padrão ouro. Eu ia pegar um acesso venoso central, que é aquele catéter, doutora Heloísa, que a gente vai lá dentro, pega uma veia mais profunda. Eu ia com ultrassom, eu sabia pegar com ultrassom, que é o padrão ouro, mas eu também sabia pegar ali o que a gente chama às cegas, guiado pela anatomia do pescoço da pessoa, porque eu sabia que se eu tivesse num hospital com ultrassom, seria o mais fácil, mas se eu não tiver, eu tenho que saber fazer de todos os jeitos, e eu acho que isso vale para a medicina como um todo. O médico tem que se questionar: qual população eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma população majoritariamente negra. Somos mais que 55% da população. Quais são as demandas dessa população? Quem é que está na linha de frente? Quem são as populações de base? E o impacto, né? Mais uma vez, sempre analisar o paciente como um indivíduo num contexto biopsicossocial. E aí vem todas as doenças, e a doença falciforme vem, se a gente Junto. tem uma incidência, vem junto das pessoas. Eu acho que o médico tem que estar preparado para se deparar com todas essas principais demandas que são decorrentes da população que a gente vai encontrar. E aí, se você tiver a oportunidade de trabalhar com tecnologias de ponta, até mesmo para o tratamento, ótimo, mas se você tiver que estar ali no front com a população mais carente e que ali você vai ter que utilizar, às vezes você é a principal ferramenta, entendeu? Você, Perfeito. como médico, botando a mão, olhando no olho, vai ser uma ferramenta, às vezes, muito mais eficiente do que um exame de ponta. Essa sempre foi a minha opinião, eu acho que vale sempre a gente parar para reavaliar como é que está a formação médica. Muito importante a sua colocação, e a gente precisa lembrar também que a gente está falando de Brasil, um país com dimensões continentais. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando da UBS aqui do lado, a gente está falando do pronto-socorro ali da esquina, mas a gente tem que lembrar que a gente tem populações muito periféricas, em lugares muito esmos, muito longínquos. Então, a gente tem uma doutora que todo ano no congresso, eu costumo brincar, a doutora Tereza Cristina, todo ano no congresso ela coloca o paciente pegando 3 canoas, 5 trens, 2 anos para tomar uma transfusão. Para tomar uma dose de Isso quando morfina. consegue, né? Isso quando consegue. chegar, tem. Isso quando tem transfusão nesse lugar. Exatamente. E que transfusão? Tá aqui o doutor Felipe, que é da ProSangue, aí eu e a doutora Carla, e que a gente está fazendo um trabalho importante exatamente para isso, para educar esses colegas que estão mais na periferia, como a indicar melhor as transfusões, uma qualidade melhor de transfusão, porque são pacientes que recebem transfusão a vida inteira, e por isso eles têm uma consequência muito importante nisso, né? Então, vocês vejam o grau de complexidade. A gente tem um Ministério da Saúde que trabalha para esses pacientes, só que esse ministério não tem pernas para todos esses pacientes. Nós temos, Luísa, um ministério que tem uma cadeira só de doenças da hemoglobina. E eles fazem um bom trabalho. Mas a gente está falando de um mundo de gente. E a gente não consegue chegar. A gente precisa saber quem são, quantos são, onde estão esses doentes. Se a gente não fizer um registro nacional desses doentes, tudo aquilo que a gente tem à disposição vai chegar para os mesmos ao redor dos grandes centros. E é por isso que é importante a gente fazer a segunda parte do que a gente chama de advocacy, advogar pela doença, que é uma parte que entra a conscientização da população em geral
sobre esta doença. A gente precisa falar da doença. Vocês veem um exemplo maravilhoso, que foi o exemplo da campanha do autismo, que é a mais recente, e que trouxe conscientização para todos. Hoje, uma criança com autismo, se fizer qualquer coisa no meio de um shopping, de um restaurante, ele tem autismo. Ô, papai, mãe, fiquem tranquilos, está tudo bem, senta aqui, não aconteceu nada, não quebrou nada. Então, esse acolhimento é que a gente precisa ter com relação a esse doente, que já é um doente pobre, que já está na periferia e que precisa realmente ser visto. É por isso que a gente convidou e levou esse assunto para o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que já tem todo um histórico de grandes lutas. Então, a gente viu todo o resultado do Grupo Mulheres do Brasil durante a pandemia, na campanha de vacinação. Hoje, a gente está vendo na campanha do descarte saudável. Então, de remédios, o descarte de remédios com segurança para todos. Então, é um grupo de mulheres que está sempre disposto a chamar a atenção sobre causas importantes. Por isso, a gente convidou a Luísa para estar hoje aqui com a gente e que talvez ela consiga delinear algum caminho ou nos ajudar a ter uma luz com relação a isso. O que você acha, Luísa? Bom, primeiro, assim, desde que você, doutora, foi já há uns 3 anos falar conosco, eu confesso que era uma doença que eu também não conhecia. Então, assim, eu me sinto até, assim, não sinto envergonhada, mas tenho que dar essa declaração. E muitos de nós do Grupo Mulheres do Brasil não desconheciam. Exato. Então, quando você começou e que a gente começou a entender, a primeira coisa que a gente fez foi divulgar. Porque quando meus filhos eram pequenos, que eu levava no pediatra, ele falava assim, quando a mãe do paciente dá um bom briefing, é muito melhor para nós. Eu acho que também é melhor para nós. Então, eu acho que naquele dia, um dos compromissos que eu assumi com o grupo e comigo mesmo, é que a gente também explique para a população o que é essa doença. Porque um negro e uma negra, quando ele chega dizendo, olha, não adianta você me dar isso, porque eu estou com uma coisa mais séria, e o médico já para um pouco até para entender o que é isso. Então, eu acho que essa conscientização de massa que a gente pode fazer e cada vez mais o seu trabalho, eu fico assim, me lembro tanto, porque todo mundo que me ensina uma coisa pela primeira vez, eu fico muito grata de sair da ignorância, porque no fundo você está saindo de uma ignorância, né? É isso mesmo. Então, assim, o Grupo Mulheres do Brasil ele tem essa força, são 130 mil mulheres de todos os segmentos e que tem família que se multiplica em quase 600 mil pessoas, que a gente tem essa força. Até agora, o que a gente fez foi trabalhar entre nós, mas a gente está trabalhando na vacina HIV agora muito fortemente, mas a gente precisa trabalhar profundamente essa doença e para dizer que ela existe, que jeito, o doutor Felipe explicou, a doutora Thelma e você, numa forma mais simples, né? Olha, teve uma dor de corpo forte, teve um sintoma forte que um analgésico não passou, cuidado que você pode estar com uma doença mais séria. E os pacientes, agora eu falo como paciente, eles adoram fazer um drama da doença, né? Então, na realidade, eu acho que quanto mais drama ele criar nessa hora, mas para isso a gente tem que dizer que doença forte, e principalmente na camada negra, não é mimimi, não é droga, é uma coisa mais séria. Então, ao mesmo tempo que a gente conscientiza que as pessoas, como a doutora Thelma falou, doutor Felipe e você, que os médicos precisam estar atentos. E se ele não sabe, vai buscar informação sobre isso antes de julgar. Como no começo você falou, que muitas vezes fala que é uma droga, por isso que ele quer isso. Então, assim, a gente tem que fazer isso que você falou agora é muito importante, ter uma educação da população, e muita da educação da população de periferia e negra, para ela entender que essa doença existe, que ela pode estar com ela e que ela tem que chegar, e que o médico do meu filho falou, o briefing ajuda, e dizer, olha, eu não adianta eu tomar isso, que isso não vai adiantar, você vai achar que eu estou drogado, mas eu não estou, é melhor você aprofundar que eu posso estar com essa doença, porque dá um alerta, e a campanha vindo de lá para cá também, não invalida nada de orientar médicos, de tudo que vocês falaram, mas para a gente ir mais rápido, a gente tem que fazer uma massificação da população. E eu queria só, né, colocar o seguinte, por ser uma doença hereditária, né,
qual é o caminho, né? Isso é uma dúvida importante. Qual é o caminho que a gente precisa ter para que a população negra, e a gente é um país de miscigenado, né? Qual que é que a população precisa saber se ela tem ou não indício dessa doença? Né? Qual que é o diagnóstico que pode ser feito antes, né? Porque isso é fundamental, Isso né? Porque a gente tendo um diagnóstico antes é mais fácil. A gente não sabe disso, também não sei. O diagnóstico hoje no Brasil, ele é uma situação. A gente vive uma situação relativamente boa, tá? Esse Mas ponto eu estou falando de dar dor. Antes de qualquer coisa. Porque as doenças falciformes, elas estão no teste do pezinho. Então, hoje, a gente tem uma abrangência muito grande do diagnóstico. E sai isso, doutor? O teste do pezinho, ele já sai. Então, é muito... Por exemplo, a gente foi... Desculpa te cortar, mas Mulheres do Brasil, através de Recife, foi uma que criou a lei da obrigação para o pobre do pé do teste do pezinho. Nós criamos essa lei. Então, através do nosso líder de Recife. Hoje é federal. Olha para você ver, apesar de a gente criar a lei, eu não sabia, e eu acho que nem a Eliane também, que no pezinho já saía. Foi incluído recentemente. Olha, Não, na verdade, há é bem 25 antigo. anos, eu vou agora... Não, você vê, porque você vê o teste do pezinho, ele vai sair como FS. Olha que interessante. Então, que ele vai ter a fetal e a hemoglobina S. Então, olha, nós a podemos doença... rapidamente isso, quem ajudou a criar, para ser uma coisa para toda a população. Uma lei hoje nacional. E amanhã eu vou perguntar, que eu vou estar com a nossa líder que fez isso, que também acho que ela não sabe. Porque isso para nós já elimina 50%. Eu gostaria de acrescentar. Olha, muito boa, viu? Olha, eu vou lhe dizer que o projeto piloto foi feito na Unicamp quando eu era residente. Comprei o primeiro, doutora Silvia Brandalize, comprei o primeiro aparelho para a gente fazer. E isso 2, 3 anos depois foi para o Ministério da Saúde. E a gente tem 84% das nossas maternidades cobertas pelo teste do pezinho. Agora tem mais até, depois dessa lei. Exato. E o que acontece? Esse teste veio há cerca de 24, 25 anos atrás. Ou seja, todas as pessoas que têm mais de 24 anos não foram testadas para hemoglobina S. E nem até 24 também, porque não era obrigatório. Exatamente. Não foi. Mas agora que é obrigatório, a gente pode muito nossa, divulgar, né? Que notícia espetacular. Para as pessoas que nasceram, para as pessoas que têm... Desculpa. Mas para as pessoas que nasceram mais recentemente, esse é um diagnóstico que não é difícil. Uma dificuldade que a gente tem hoje... Mas já vem escrito. Quantos anos tem seus filhos, Luísa? Meus filhos é grande, meus netos. Seus netos foram testados. Com certeza seus netos foram testados. E uma coisa que é muito interessante... meus filhos também foram, mas eu nunca soube. Eu acho que sim. Eu fui testado. Eu já fui testado... Ai, que feio. Desculpa, eu sou metido. Você não foi testado pequenininho, né? Não, mas eu fui testado pequenininho. Acho que entrei nos pilotos do teste do pezinho. Mas a ideia é que, assim, é uma doença que é muito fácil de diagnosticar pelo teste do pezinho. Nossa Senhora. E o grande problema que a gente tem hoje, só para pontuar isso, às vezes o problema que a gente tem é de acesso à saúde após. Porque o que acontece? A gente tem o sistema muito bem colocado na maternidade. Então, a criança nasce... para fazer o registro, e aí onde entra a lei, né? Para você registrar a criança, que ela tem que sair da maternidade registrada, para você registrar, eu preciso ter o teste do pezinho colhido. Só que qual é o ponto? Um gargalo que a gente tem é essa mãe voltar para pegar. Às vezes, tem algumas pessoas que têm o diagnóstico, tá lá, tá o papel. Mas a maioria pega. E a maioria acaba perdendo. Mas aí não existe uma busca ativa, uma vez Existe. que foi... Existe. Em São Paulo, a antiga PAI, Nossa, mas que Instituto Jô notícia. Clemente, ele faz essa busca ativa, ele checa tudo depois de 6 meses, porque o diagnóstico com 1 mês, você ainda não sabe se é portador ou se é doente. Mas São Paulo faz isso e outros estados fazem isso com um primor, mas a gente, infelizmente, ainda tem alguns estados que não fazem como deveriam fazer. Uma das coisas importantes aqui, só para a gente realmente fechar, é dizer que a gente é um país altamente miscigenado. A gente vem de uma herança europeia, indígena e africana. Então, uma peculiaridade brasileira é que um indivíduo, ele fenotipicamente branco, ele pode ter uma doença falciforme. Então, no Brasil, indivíduos brancos, loiros de olhos azuis podem ter doença falciforme, sim.
Então, é por isso que a gente diz que a gente é sangue brasileiro que corre nas nossas veias, né? Independente de raça ou cor. E essa questão do teste do pezinho, vou fazer aqui já um convite online para a Luísa, porque eu tenho conversado muito aí com o pessoal da PAI para a gente estender a busca pelo teste da fitinha, o mesmo pezinho fazer nos indivíduos adultos. Eu já tinha conversado com o Felipe da gente fazer nas grandes empresas essa busca ativa, porque a gente evita uma série de Mas nas pessoas gerais ou só nas pessoas gerais? Não, gerais, todas. em toda a população. A população fazer o geral. teste dessa doença. Isso, e quem sabe. Isso. E aonde a gente pode. É isso que a gente está conversando com o Jô Clemente, com a PAI e com a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Porque hoje as vacinas já vão até as empresas. Essa é a Exato, ideia, essa é a ideia. Aí precisa dar o caminho para levar isso. Porque as vacinas de gripe, do Covid, foi muito, e a de gripe já vai até as empresas normalmente. Exato. Então a gente precisa ver o caminho. Então, só para esclarecer quem está nos ouvindo, agora eu estou esclarecendo quem não é médico. Então, existem testes para ver se a gente tem a doença ou não. Sim. O ideal é fazer o teste para todas as pessoas, porque pode ter descendência negra, loiro de olho azul, e que quanto mais as empresas contribuírem, pode fazer o teste adulto, e a gente trabalhar para que cada vez mais o teste de pezinho seja colocado se tem ou não isso bem claramente para a população. Porque a prevenção é a melhor coisa que tem. Enquanto isso, vamos cuidar, mas a prevenção é a melhor coisa. Na saúde, nunca se falou tanto em prevenção, né, doutores? Prevenção e cuidado, né? Eu queria só fazer uma pergunta, aí é de alguém que também quer contribuir aí nesse debate. Supondo que eu fiz o teste, um casal faz o teste e descobre que tem aí, ó, como que faz se quiser ter filhos, engravidar? Existe alguma coisa que se pode fazer para que essa criança não nasça com esse gene? Eu costumo dizer para os meus alunos que aí a gente vai brincar de ser Deus. A gente pode fazer a FIV, que é a fertilização in vitro. Então, o geneticista, ele vai pegar o ovinho daquele pai, daquela mãe, e ele vai olhar. Esse ovinho é doente. Tchau. Tá. Esse ovinho é portador, é melhor não. Esse ovinho é totalmente saudável. Então, eu separo. Então, eu separo. Olha quanto esclarecimento. Então, você pode, hoje a gente faz, né, Fê? Isso, mas é um casal que já tem o diagnóstico. Então, eu faço aqui um apelo à Sociedade Brasileira de Ginecologia, à Sociedade Brasileira de Urologia. Coloquem na cabeça dos seus meninos que o pré-natal exige a realização da eletroforese de hemoglobina. No Mulheres do Brasil, eu encontrei com a pessoa que fez a carteirinha de gestante, porque no Mulheres do Brasil tem gente de todas as áreas, que fez a carteirinha de gestante do Ministério da Saúde, ela veio até mim. Doutora, tem eletroforese de hemoglobina? Aí eu, não tem. Eu fiquei meio assim, no dia seguinte, fui lá procurar. E o que acontece? O seu doutor abre assim a carteira, que é onde tem tudo que a gente precisa saber da gestante. Sabe onde estava a eletroforese de hemoglobina? Lá na mamãe, você precisa pedir. A mãe vai pedir o quê? O seu doutor não vai olhar. Entendeu? Então ela tinha razão, realmente tinha, mas os médicos não veem. Então, fica aqui o convite aos municípios, aos estados, ao poder maior, que a gente precisa estimular a realização da eletroforese de hemoglobina. O indivíduo precisa ter o direito de escolher se quer ter ou não um indivíduo com uma doença crônica, uma doença debilitante, que leva a um alto índice de mortalidade e que hoje leva embora 30 anos, como o pessoal da Santa Casa acabou de fazer um artigo, 30 anos de vida de uma pessoa. Hoje o brasileiro médio vive até os 74 anos e o doente falciforme até 42. Que já é um ganho, né? Se a gente falar, se a gente já falar é um nos ganho. anos 90, isso já é um dado muito melhor do que o que a gente tinha nessa época. Exato. Tem uma dúvida estatística, mas diante de um quadro clínico tão bem estabelecido, existe um número significativo de subdiagnóstico? Hoje um pouco menos. Mas existiu. Mesmo porque você tem aqueles pacientes, aí a gente vai entrar naquela zona da genética, de penetrância, fletal, tudo mais. Tem formas e formas da doença.
Então, tem pacientes que têm doenças que são mais leves, a priori, que evoluem. A gente até chama muito a questão do paciente que é o raio em céu azul. É isso. Que é o paciente que ele vinha bem e tem um episódio muito grave, né? E que deixa. AVC, Então, isso não é infarto. incomum. Entendi. Então, Então, resumindo, tem que vale fazer reforçar esse diagnóstico, mesmo É. depois de adulto. Mesmo de adulto. Então, eu queria fazer uma última colocação muito rápida sobre a assistência desse doente hoje, seja em grandes centros, seja nas periferias. O que acontece, Luísa? O teste do pezinho é feito, a Secretaria Municipal da Saúde separa todas essas hemoglobinas S positivas e manda para os grandes centros, para as universidades. Isso acontece há 25 anos, só que o paciente ele entra na universidade ele nunca mais sai, porque é um paciente crônico. E hoje as universidades, e leia-se, Hospital das Clínicas, Escola Paulista, Santa Casa de São Paulo, estão abarrotadas desses pacientes. Eles não têm mais condições. Onde estão esses doentes? Eles estão no SUS, nas UPAs, nas UBSs, nos prontos-socorros, sem o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, o meu sonho do Felipe, agora eu vou ter que falar, é a gente construir um centro de atenção para o doente falciforme. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de um dentista, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiologista, para poder fazer ele crescer. Então, é esse Ou apoio senão, que a gente... tem uma área dentro do SUS que possa fazer Que possa isso. fazer Porque isso. o SUS é o melhor sistema de É o saúde melhor, do mundo. exato. E, então, hoje Exato. nós temos uma ministra que tem condição, tem uma área que cuida Exato, disso, que né? traga Que esses é uma área pacientes. preventiva, porque isso também é preventivo, né? Perfeito. É isso Muito bom. mesmo. Então, antes da gente finalizar, eu vou pedir para que os nossos convidados façam uma última colocação. Eu gostaria de convidar a todos para acessarem as nossas redes, nosso site, nosso Instagram, porque ali a gente tem informação de boa qualidade técnica. São médicos, profissionais da saúde orientando vocês. Os pacientes com doença falciforme se agregam muito em grupos de WhatsApp e um conversa com o outro, um é médico do outro. Isso não pode acontecer jamais. Então, vão buscar a educação de boa qualidade para trazer uma melhor evolução clínica, melhor qualidade de vida. Então, vamos lá, doutora. Bom, acho que ficou bem elucidado aqui, né, a importância da doença e o impacto que ela tem na vida das pessoas e o quanto a gente pode ajudar, que é o que a gente está fazendo aqui, né, dando um alcance. Espero que esse vídeo, que essa nossa roda de conversa, né, alcance o maior número de pessoas. né? Viralize, exato. Se bem que falar de saúde é bem difícil, né? As pessoas só se interessam quando realmente estão doentes. Mas é isso, a gente está falando aqui de prevenção, o quanto agora, né, nesse momento, pode, de repente, impactar a vida do seu bebê, do seu filho. Então, mesmo que você não esteja aí com esse diagnóstico, vá atrás, procure saber. Eu acho que fica um apelo também para a sociedade como um todo, mais uma vez, né, de não ter preconceito, de não colocar a pessoa dentro desse estereótipo. Dos empresários, a gente está aqui na mesa com uma das maiores empresárias do Brasil, que sirva de exemplo, porque às vezes o paciente, às vezes o seu funcionário está tendo um número maior de afastamento. Por quê, né? E o porquê, né? Esse olhar empático que eu acho que vale para tudo, né? Para todas as áreas. E é isso, fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. Felipe. Queria agradecer e queria deixar essa mensagem final de entender que são pessoas que vivem na nossa sociedade, são nossos companheiros, são as pessoas que a gente ama e que precisam de um cuidado. Elas são pessoas que precisam de um cuidado da sociedade como um todo. E é a responsabilidade de cada um de nós buscar informação, entender o que está passando na vida dessas pessoas e, como disse a Thelma, ser empático, ser cuidadoso, ser gentil com essas pessoas. Eu acho que é isso que muda, de fato, a vida de tantas pessoas que sofrem dessa doença. Eli. Sempre falando, eu gosto muito de falar do meu lugar de educadora, né? E como a educação é importante no sentido de conscientizar, de trazer informação. Eu hoje aprendi bastante, por mais que eu tive na minha família uma pessoa que faleceu com anemia falciforme, mas é importante que
que as escolas, postos de saúde, que a sociedade brasileira seja informada de uma doença tão séria. Então, a educação tem um papel fundamental para trazer conhecimento, para abrir possibilidades de acesso e discussão, para que a gente possa olhar esse paciente com esse olhar amoroso, empático, cuidadoso, né? E que a gente possa, né, trazer mais tranquilidade para a família e para as pessoas envolvidas. Bom, eu quero agradecer e ter um compromisso cada vez maior, não só meu, como a Eliane também é do grupo, para que a gente possa trabalhar tanto a educação através da prevenção, como também a massificação da própria doença, lutar para estar nos veículos principais, nas redes sociais principais, abrir entrevista para ela nos programas que dá Ibope. Então, assim, um compromisso maior nosso. E muito obrigada. Eu acho que coisas que eu nunca pensei que eu fosse aprender, que no pezinho estava isso. Eu tô, assim, é muito importante a gente buscar esclarecimento. E depois quero pedir para todos divulgar, colocar nas suas redes, ajudar a fazer. Nós somos, como o doutor falou, irmãos do outro, e não tem nada pior do que dor forte. Não tem nada pior do que a saúde frágil. Eu falo que tudo a gente vence mesmo com uma saúde frágil. Verdade. Bom, sem palavras para agradecer. Só um minutinho, eu queria te cumprimentar também. Porque você foi a primeira que eu falei, saiu de porta em porta, de grupo em grupo. Desculpa eu te cortar, mas eu queria só dizer muito obrigada para você, doutora. Nossa senhora, ganhei meu dia, minha tarde, minha noite. Bom, pessoal, isso aqui eu queria dizer para vocês que é uma reunião de vozes e de coração. As pessoas precisam saber que existe uma doença, que essa doença se chama doença falciforme, e que essas pessoas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acolhidas. E elas podem estar muito perto, muito mais perto do que a gente imagina. Eu agradeço a todos e não tenho mais palavras depois disso. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. O Brasil não é só negro, branco ou indígena. O nosso coração é um só. É sangue brasileiro o que corre em nossas veias. É essa doce mistura de todas as raças que carrega histórias, memórias e lembranças. O sangue do nosso sangue é a nossa herança. Mas onde corre o amor, ocorre uma dor que nem todo mundo conhece, mas que muita gente sente. A anemia falciforme faz parte da vida de muitos brasileiros. Independente de sua raça, deve se tornar cada vez mais uma luta de todos. A ONG Lua Vermelha, o Grupo Mulheres do Brasil, alertam o Brasil para essa causa. Sangue do meu sangue. Anemia falciforme, uma dor de todos.